Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital e Concreto, onde histórias, construção e dinheiro se encontram. E hoje, quem que a gente vai entrevistar, Rafa? Eu vou ler o currículo do rapaz aqui, tá? Vamos lá. Cirurgião plástico pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sócio e fundador da Clínica Gave e talvez o que ele tenha mais orgulho no currículo dele, casado com Mariana e pai do Gael e Ravi. Seja muito bem-vindo, Fernando Henrique Novaes. Talvez o melhor e maior cirurgião plástico do Brasil. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado. Meu irmão. Um prazer imenso estar aqui dividindo com vocês hoje, conversando sobre assuntos aleatórios, falando também sobre investimentos e falando sobre nossa história de vida e de todos nós que estamos na luta. Pô, bom demais. Só apresentar também, né? Eu sou Rafael Obra, sou especialista em financiamento de terreno e construção. Né? E eu sou especialista em consórcio imobiliário para investidores. E antes, né? Ó, agora sim, ó, aqui. Ô, louco! Ó. Presente direto da Fornello. Acho que todo mundo conhece a Fornello, né? Não tem como aqui em Campo Grande. Nossa patrocinadora. E assim, é um negócio que se você quiser abrir agora, compartilhar, também pode, né? Mas eu vou poder comer agora? Não, então assim, de preferência, se você quiser comer agora para compartilhar com a gente. Você tá com fome ou não? Senão você pode levar para casa. Vamos prestigiar a Fornello também. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Cara, tem... Vou deixar pra prestigiar depois, porque tem muita coisa, senão Não, você vai comer então tudo, pronto, tá? fica tranquilo. Claro. É isso aí, leva para os filhos. Vou deixar aqui no cantinho. Pra esposa. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fornello. Isso aí, tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, meu irmão. Primeiro, mais uma vez, obrigado por ter topado essa nossa jornada aqui. Fico muito feliz que tenha dado certo, né? Que legal que bateu as agendas. Mas vamos lá, me fala um pouquinho sobre a sua história como médico, como cirurgião. Como é que começou? Você sempre quis ser médico? Você sempre quis ser cirurgião? Aonde começou essa paixão, essa vocação? Quanto tempo dura esse podcast? Que vai ter... Vamos lá, então. Eu sou um homem de uma família matriarcal, né? Porque a minha avó ficou viúva muito cedo e teve 3 filhas. A minha tia mais velha, minha família estava em São Paulo. Minha avó era aqui de Campo Grande, foi embora para São Paulo na época depois do casamento. E foram embora, e meu avô faleceu, minha avó tinha uma vida muito simples, e a minha tia mais velha, ela acabou passando em medicina na época, na UFMS, e todos voltaram. Naquela época que a família tinha que mudar todo mundo junto para dar conta de ficar no mesmo lugar. E aí, minha tia mais velha, que é a minha tia Eda, sempre foi uma inspiração para mim nesse sentido. Da mesma forma, apesar de serem separados desde que eu me entendo por gente, meus pais se separaram muito cedo, meu pai também é médico. Né? Então, eu tive essas duas inspirações, mas eu falo com muita tranquilidade. Eu acho até um pecado a gente exigir de um adolescente de 16, 17 anos falar, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu digo que aconteceu a um acaso, mas também por uma influência, porque eu não tinha convicção de 16, 17 anos na vida de que eu queria ser médico, cuidar de pessoas, passar noites em claro e etc. Eu sabia que eu queria jogar bola, sabia que eu queria bagunçar, mas, enfim, eu consegui entrar na faculdade de medicina. E foi muito curioso para mim, porque me marcou muito a faculdade. Durante a minha vida na escola, eu nunca fui um aluno brilhante. Sempre fui um cara nota 7, aquele que ficava de recuperação muitas vezes, passava, mas eu sempre fui o cara comunicativo, o cara do fundão. Foi esse cara. E eu até, complementando aquilo que eu estava falando de formação, eu acho muito errado fazerem medicina porque, puta, aquele cara é bom de física, química e biologia. Eu sempre falo sobre isso. Cara, médico tem que gostar de gente. Se o cara não gosta de conversar, se o cara não gosta de falar com as pessoas, ele pode ser muito bom de física, química e biologia, ele vai ser um médico de merda. Então, eu sempre gostei muito de cuidar, sempre gostei muito de falar com as pessoas. O médico tem que gostar de tocar no outro. Você não gosta de tocar na pele do outro, te dá ranço, você não gosta, não vale a pena você ser médico. Você tem que examinar. Você tem que examinar um mendigo, você tem que examinar todo mundo, você tem que examinar. Então, eu acabei que quando eu entrei na faculdade, aquilo me deu um start. Eu gostei de entrar na faculdade e virou uma chave. Eu fui um muito bom aluno durante a faculdade. Durante a faculdade eu fui muito bom aluno e no 6º ano, que é o ano que a gente tem que estudar muito para escolher uma residência, que é um outro concurso, eu estudei igual animal. Ali eu estudei igual animal. Eu lembro que hoje eu tô com 84 quilos. Eu cheguei a pesar 66. Caraca. Porque eu estudava, cara.
Muito. E a faculdade, ela é em turno integral, então, mas alguns dias tinha o EAD, né? Que eu estudo autodirigir, tal. Então, eu estudava, cara, em média umas 12 horas por dia. Eu nunca vou esquecer, eu comecei dia 11 de janeiro. Quase uma residência. Então, na sexta, eu comecei dia 11 de janeiro estudando e fui parar quando eu fui aprovado, que foi lá em novembro e tudo mais. E aí eu fui para residência. Na residência, eu escolhi cirurgia sem saber o que eu ia fazer depois. Não sabia. Eu sabia que eu gostava de cirurgia, porque desde o primeiro dia de aula na faculdade, eu acompanhei um outro cirurgião, que também foi uma inspiração para mim, doutora Mauri Ferreira de Oliveira. Um abraço, amorosa. E acompanhei ele durante os 6 anos. Acompanhava, ajudava ele no interior e era a maneira que eu tinha minha mesada. Então, porque meu pagamento, ele me pagava R$200 quando a gente ia para o interior ajudar ele a fazer cirurgia e tudo mais. E às vezes ia 2 vezes no mês, então era 400. Para mim naquela época era muita grana, era muita grana. E foi assim que eu fiquei durante a faculdade e eu fui para São Paulo. Para São Paulo, cara, eu eu peguei meu CRM num dia 7 de janeiro, nunca vou esquecer disso. E eu tive que ir para São Paulo logo no começo de fevereiro. Então eu tive, em 19 dias, eu tive que dar muitos plantões. Eu bati na prefeitura na época, você tinha um limite de plantões por contrato. Eu tive que fazer 2 contratos e eu zerei os 2 limites de contrato, porque eu precisava daquele dinheiro para fazer meu caixa e ir embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo, né, a bolsa era R$2.500, o meu aluguel era R$2.700. Então, ainda bem que eu tinha meu dinheirinho ali da época dos plantões. Em São Paulo, o R1 é o pior ano que existe para qualquer um. Acho que você está sabendo sobre isso. Sei muito bem. E olha que pediatria light, hein? Vejo minha noiva uma vez por semana. E light, vou te dizer, cara. E aí, lembra que eu falei para vocês, eu tinha ficado com 66 quilos, né? Aí passei na residência, aqueles 2 meses você dá uma ganhadinha de peso, parei de estudar igual um maluco. Tava com 70 e poucos. No meu primeiro mês de residência, eu perdi 11 quilos. Porque, cara, você só trabalha. Monjaro natural, né? É um monjaro natural. É só trabalho, porrada, estresse, loucura e aquilo. E todo mundo perguntava, cara, você tem vontade de desistir? Eu falava de 6 em 6 horas. Qual o remédio? Eu tenho vontade de desistir de 6 em 6 horas. E tem uma história muito boa. Que na época não estava forte ainda como é hoje. Nem existia na época iFood, essas coisas fácil. E eu nunca vou esquecer que um dia eu entrei num plantão 7 da manhã, de domingo lá em São Paulo. E meu plantão era de 24 horas. Então eu acabava às 7 da manhã de segunda-feira. E na minha residência, apesar de não ser correto, era obrigatório continuar, não tinha pós-plantão. Então eu continuei, fui para a enfermaria, tocar ficha, né, cuidar dos pacientes, pegar exame, etc. Chegou na segunda noite, 11 da noite, que era a segunda visita, 10 horas, 11 da noite, indicaram uma reabordagem de um paciente. Ou seja, vai para a cirurgia novamente. E quem cuida de tudo isso para levar esse processo para acontecer é o R1. O paciente entrou em cirurgia 2 da manhã. Daquele momento até começar a cirurgia, acabou 5h30. Eu já tinha que estar de volta no hospital. Então já era terça. Nossa. Na terça, fazia parte da residência o plantão no pronto-socorro. Você tinha escala. Então, independente de onde você estivesse rodando, tô na cirurgia vascular, tô na uro, tudo mais, quando tem plantão no pronto-socorro, você tem que sair e ir pro plantão do pronto-socorro. Na terça, eu estava de plantão 19 horas. E eu passei durante todo o dia tentando trocar plantão com alguém. Cara, eu tô aqui desde domingo. E não consegui. Então, emendei a terça, sem tomar banho, mais sem 24 nada. horas. Tô lá desde segunda de manhã, agora é a terça. Na quarta-feira, então, comecei, toquei o dia todo de novo. E eu fui chegar em casa 10h30 da noite na quarta-feira. Eu nunca vou esquecer, cara. Não tinha nada aberto. Eu devo ter tomado uns 3 copão d'água assim, ó. E dormido com fome. Com fome. Ali, no dia seguinte ali, eu quase fui na Coreme desistir. Quase que eu falei, cara, não é possível. Mas aí eu falei, não, tem que dar conta. Tanta gente faz, né? Tanta gente se forma todos os anos. Então, vai dar conta. E dei conta. Terminei meu R1. E quando começa o R2, é uma mudança que todo mundo brinca que médico se sente Deus, né? Cara, quando você sai do R1 e entra no R2, você tem certeza que você se tornou Deus. Porque assim, cara, você vê a luz de novo. Eu não via mais não via claridade, eu não saía de dia no hospital. Então, eu tava muito feliz. E tava mais tranquilo também, a carga horária diminui. E eu tava solteiro, e eu fazia muita festa e tudo mais. São Paulo, trabalhava, estudava, festa. E até que em maio de 2014, eu tava no meu R2, eu fiquei muito doente. Eu tive H1N1, fiquei gravíssimo. E no dia 23 de maio de 2014,
cheguei no hospital 6 da manhã para trabalhar, eu tava com uma falta de ar, falei, vou passar no pronto-socorro antes. Fiz um raio-x, alguns exames, eu tava bem grave, tava com uma pneumonia muito grave. Eu falei, cara, cirurgião é meio tigre, assim, nessa época. Falei, vou tomar um antibiótico pra casa, tudo certo. Eu fui lá na infectologia do hospital, o infecto falou, cara, emergência, você tá grave. Aí eu, frescura. Aí eu fui pra emergência, me colocaram num quarto de isolamento. Isso era 7 da manhã, 9h30 da manhã eu tava entubado. E eu fiquei entubado 7 dias. Mas, cara, eu não sou um cara extremamente religioso, mas eu tenho uma espiritualidade muito grande. Eu não tenho uma coisa com nenhuma religião específica, mas eu acredito muito em Deus, acredito muito nas coisas. E eu tenho certeza que aquilo aconteceu só por um motivo, que era para eu conhecer a fisioterapeuta quando eu acordei, que é a minha esposa. Então, a Mariana, quando eu abri meus olhos entubado, eu tinha do meu lado a minha mãe e do outro lado, dividido por um vidro, assim, que ela estava cuidando de outro paciente, a Mariana. E essa história já rodou, mas é verdade, eu tava com um tubo, eu acordei e fiquei entubado ainda 24 horas. E eu com um tubo na boca, não podia fazer nada, eu só dei uma piscadinha pra ela. Aí o homem voltou, né? E aí depois me recuperei, voltei pra Campo Grande, fiquei na época 30 dias por aqui, uma máquina, uma lenda, uma besta enjaulada. E depois... Uma besta entubada. E depois que eu voltei pra São Paulo, convidei Mariana pra sair, nunca mais, daí tive aquela vida da farra, né? Aí eu tô com a Mariana desde hoje. E ela era de lá. A Mariana é santista e morava em São Paulo. A Mariana é de Santos. Você trouxe ela pra Campo Grande? Trouxe pra Campo Grande. Hoje em dia ela ama o MS, cara. E acho que já casa com a minha próxima pergunta. O caminho natural, pelo menos de quem vai para São Paulo estudar ou faz algum negócio, é ficar lá. Porque por mais que nós estejamos São numa Paulo capital, é sedutor. É uma capital interiorana. Sim, São Paulo é sedutor. Ela tem muitos pontos positivos, qualidade de vida, enfim, não tem trânsito, não tem o rodízio de carros. Sim, não. Mas lá é que, em regra, está o dinheiro. Cara, Por que você voltou para cá sabendo que você conheceu a mulher da sua vida lá? Não só isso, que São Paulo também tem hospital pra caramba, você tem muita oportunidade de trabalhar já dentro da sua área. Então, quando eu voltei pra Campo Grande, eu ainda dava plantão de outras áreas além. A concorrência também vai ser maior lá. Mas, assim, você pega nosso estado, né? Acho que o Mato Grosso atualmente está com 2,6 milhões de habitantes. Isso. Por aí. Isso é a zona leste da capital. Eu acho que a zona leste tem mais gente do que o nosso estado inteiro. Então, assim, você tem muito mais possibilidades. Em São Paulo, o céu é o limite. Lá em São Paulo é onde tem maior número de bilionários no Brasil, etc. Milionários, então nem se fale. Mas, cara, eu sempre almejei ficar perto da minha família. Né? E eu tinha na minha cabeça que o fato de eu voltar para Campo Grande, eu teria alguma ajuda por parte dos meus familiares médicos, o que não aconteceu, não por maldade, nada, mas ninguém me ajudou em nada, não tem como me ajudar na área deles e foi tudo pelas minhas pernas mesmo. Talvez alguma coisa do destino também, alguma coisa assim, mas trouxe Mariana adorou, depois trouxe minha sogra, que também morava em Santos, né, mora conosco aqui há alguns anos já, meus filhos são campograndenses, e eu adoro morar em Campo Grande, eu digo que o único problema de Campo Grande é a malha aérea, não sei se todo mundo concorda comigo, a malha aérea nossa é péssima, mas eu amo morar aqui, eu acho que é uma cidade do ponto de vista nacional muito segura, com um trânsito tranquilo, tem uma estrutura hoje para todos os sentidos para você de lazer legal, já melhorou muito do que era no passado, então escola para as crianças, eu acho Campo Grande incrível, eu acho que a malha aérea é o problema, eu acho que na atual situação que estamos, eu acho que a cidade está um pouco largada do jeito que ela já foi no passado, não tem nenhum conflito político em relação a isso, não sei por que também acontece, mas a cidade já foi mais bonita, essa é uma impressão que eu tenho, eu tomara que isso volte aos trilhos novamente, mas eu adoro Campo Grande, e a minha esposa no primeiro ano ela teve dificuldade, hoje em dia ela ama Campo Grande, ama. E continuando nessa parte da jornada, né, eu voltei para Campo Grande, dando plantão, auxiliando, só que eu sempre fui um cara que eu não gosto de alguns tipos de rótulos. Por exemplo, não, você é cirurgião, você só vai crescer depois de 10 anos de carreira. Não, você tem que ter 5 anos na carreira, não. Falei, meu amigo, que eu vou fazer 5 anos em 10 meses? Não quero nem saber. E eu comecei a ser mais ousado, tanto do ponto de vista da atividade em rede social, como da oportunidade também de fazer outros cursos fora do Brasil, e tecnologias, etc. E tive a sorte também, e digo também competência e ousadia de
entre aspas, estourar mais cedo. E graças a Deus as coisas vão acontecendo todos os anos. Passamos aí por pandemia, onde trabalhei mais do que eu imaginava, porque na pandemia a gente fez bastante cirurgia plástica. Depois agora estamos aí vivendo uma crise econômica nacional, mas conseguimos manter a equipe. Mudei para uma nova clínica agora, que a gente inaugurou a clínica que antes era o Instituto FHN, agora é a Clínica Gavi. E tô muito feliz, cara. Uma puta clínica. Ficou bem bonito. Estão convidados, inclusive, para tomar um café. Mas tô muito realizado e eu não penso em nada diferente do que eu não me consigo imaginar fazendo outra coisa. Não conseguiria. Eu acho que a maior tristeza que eu já vi de um relato é de um cirurgião plástico da Venezuela, que ele fala que não tem nada mais triste do que ele ver que tudo aquilo que ele se dedicou para fazer é o que as pessoas menos buscam hoje no país dele. O cara teve que abandonar a carreira, viver de outra coisa, porque a cirurgia plástica hoje é o último sonho de qualquer venezuelano. Os caras querem comer, pô. Então foi muito forte, assim. Então dá um medinho, né, quando a gente vê uma crise instalando, como que funciona. Mas é continuar trabalhando e não olhando para o lado, olhando sempre. Eu tento fazer comigo um exercício que eu falo para os meus filhos. De vez em quando o mais velho tá falando do mais novo, do que o mais novo não fez, no futebol, no jiu-jitsu, alguma coisa, e o mais novo tá falando do mais velho. Eu falo, cara, esquece, seu irmão, o que você pode melhorar? Esses dias eu cheguei pro meu filho, minha mulher fala que eu jogo duro mesmo, tem 6 anos. Eu falei assim, você tá falando que o seu irmão tá chutando mal, mas onde você pode melhorar? Porque você também não é esse craque que você pensa, você tá jogando mal. Onde que você pode melhorar? O que você pode se esforçar para você ser o melhor que você consegue? Não é se comparar ao outro, é o seu melhor que você consegue. A competição é com você mesmo. E você sempre foi competitivo? Porque assim, para ter esse tipo de atitude, a pessoa precisa ser competitivo. Sou competitivo. Da onde veio isso? Eu digo, não sei. Esporte, família. Esporte, eu amo esporte. Mas assim, eu acho que eu já fui um competitivo até um pouco mais nocivo para mim mesmo, assim, sabe? De competir. Hoje em dia, minha competição, eu procuro sempre competir com quem eu tô olhando no espelho. Que é comigo mesmo. Eu falo pros meus filhos, você tem que ser melhor do que ontem, pior que amanhã. É isso sempre. De 1% todo dia. Em todos os sentidos, cara. Em todos os sentidos. E às vezes, ser melhor não significa nem ser melhor tecnicamente. Talvez para mim vai fazer sentido daqui 5 anos ser melhor como pessoa e não tecnicamente falando. Mas ser melhor, evoluir, querer evoluir. Eu acho que eu sempre quero evoluir. Isso é uma característica minha sempre, assim. Eu sou muito competitivo também, né? A gente tá muito próximo aqui, o Willi, cara, a gente sempre tá em competição ali, sempre, né? E isso é bom, tem que trazer pro lado bom, né? Porque, eu quero ser melhorar nisso. Sabe o Lázaro, que era do Silvio Santos? O Lázaro. Ele tem uma frase que eu acho muito boa de um curso, uma mentoria dele, que eu nem fiz, mas eu acho muito boa, o nome da mentoria. O nome da mentoria é Crise ao Caralho. Exatamente, meu irmão. Se eu ficar assim, nossa, ai, meu Deus, agora é o PT. Não, agora é o Bolsonaro. Não. Cara, a minha briga é com a minha empresa. O que eu posso fazer para melhorar o meu lugar, a minha empresa, a minha família, e parar de olhar para os outros. Se tem alguém que está se destacando mais do que eu, mérito dele. Se tem alguém que está se destacando menos do que eu, demérito dele. Eu tenho que ver o que eu posso potencializar. E eu acho que o maior erro, e eu já cometi esse erro, e até falando com o Rafael, também é um cara brincalhão, já chegaram para mim algumas vezes e falaram assim, não, você não pode fazer brincadeira, pô. Você é um cirurgião plástico, você não pode fazer trend. Você não pode... Cara, essa é a minha essência. Eu vou conectar com pessoas que se identificam comigo e não vou conectar com pessoas que não se identificam. E é normal. A gente não vai agradar todo mundo e não é todo mundo que vai gostar da gente. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que ser a gente mesmo, porque eu acho que um período da minha carreira onde eu fui mais formal, eu percebia que não tinha uma conexão do que as pessoas viam na rede social comigo, pô. Não sou eu sou um cara brincalhão, sou um cara leve, então acho que é ser você mesmo. Isso vende mais do que qualquer outra coisa. Eu falo isso muito também, porque o cara chega no meu escritório, assina um contrato muito mais leve. O cara que veio pelo Instagram, pela geração do conteúdo, pelo bom humor, ele gostou daquilo. Exato. Eu sei que tem gente que fala isso, não vou construir com o Rafael porque ele é brincalhão, né? Exato. Tá tudo bem. O cara que vai vir vai ser muito mais leve. Cara, não vou fazer a cirurgia com o Novaes. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Mas o cara que vai lá, a mulher que vai lá, ela já vai muito mais feliz, muito mais tranquila. Eu operei uma mulher mês passado que ela falou que adorou a trend daquela que você joga a garrafa pra cima e fala um negócio e deu uma bicuda na garrafa. Ela falou, adorei aquilo lá. Eu falei, pronto, cara, então tá tudo bem. Gratificantes pra nós, porque fica leve a conversa, flui o negócio. Exato. Igual esses dias eu vi um vídeo que faz muito sentido de um cirurgião, um senhor. Eu só ouvi o vídeo eu ia repostar esse cara. Então, não vou fazer. É um vídeo muito forte, onde ele fala que médico falando de trend e que é ridículo, que antigamente era... Cara, eu entendo ele, porque a geração dele foi moldada assim. Assim como eu entendo que tem muito médico trajado de ser o bom moço e que é
muito Vida técnica. louca no... E tecnicamente fraco. E tecnicamente não faz uma boa medicina. E tem muito cara que é brincalhão e tudo mais. E na hora do vamos ver, tá lá fazendo obras muito bem feitas, fazendo cirurgias muito legais. Então, assim, eu acho que a gente vive numa era onde esse tipo de rótulo não existe mais. E eu não vou me sentir... Em algum momento eu me peguei falando assim, cara, será que esse cara tá falando pra mim isso, cara? Será que eu não posso mais fazer brincadeira e trend, cara? Eu falei, não, cara. Depois eu até conversei na época, eu falei assim... Não, cara, eu sou eu, assim, eu não tô fazendo uma palhaçada, eu entrei numa brincadeira ali pra interagir com o meu público, mas eu faço conteúdo correto, eu faço conteúdo sério, eu faço uma boa prática médica, né, não sou perfeito, já tive complicações, como todo cirurgião tem, o cara que falar que não tem complicação é mentiroso, porque a gente vive em algo que é a hora que eu tenho inveja do engenheiro, porque não tem matemática, né? A medicina, às vezes, você faz 2 mais 2, não sai 4, ele sai menos 3. Ou sai 2 mais 2, sai 10. Então... Em todo setor vai ter problema. Exato, vai ter problema. exato. Qualquer um Exato. vai passar. E eu vejo, de qualquer forma, assim, o que vai fazer a diferença na vida do Rafael, o que vai fazer a diferença na vida do William, do Fernando, é, quando tiver o problema, estar ali à disposição para resolver. É isso. Resolver problemas. O cara que não está à disposição ou que não sabe resolver o problema, aí sim, pra mim, é um problema. Tinha um amigo meu baiano na residência, ele era fantástico. Esse cara não vai infartar nunca. Ele vai morrer com uns 200 anos. Ele fala assim, Fernandão, eu não tenho problema. Aí eu falo assim, por quê? Porque se um problema tem solução, ele não é um problema. E se ele não tem solução, também não é um problema. Esse cara era muito bom, Alexandre. Um abraço, Alexandre. Queremos você aqui. Ele tá lá, ele é um baiano que ficou em São Paulo, foi sugado por São Paulo. Não, a maior parte das pessoas de fato ficam lá, né, cara? São Paulo é muito sedutor, né, cara? Mas eu vejo isso e, como eu falo pra você, esse vídeo tem pouco tempo, mas aquilo me impactou de uma forma assim, cara, será que eu tenho que mudar quem eu sou? Meu irmão, é aquela coisa assim, ó, você tem que olhar pra você, se aquilo faz sentido pra você, se aquilo faz sentido pra quem você ama, pra quem você quer ser respeitado e admirado, esquece o resto. Porque senão a gente fica bitolado. Cara, eu salvei esse vídeo. Eu salvei esse vídeo. Eu vou te mandar. É muito bom. O conteúdo dele é muito bom. Não tô falando mal dele, não. Não, claro. Mas assim, pô, ele quis acabar com um cirurgião que estudou. Olha o perrengue que o cara passou. Tanto que ele estudou. O quanto eu estudei na engenharia, matemática, cálculo e tal. Eu não posso fazer humor. Eu não posso deixar um negócio mais leve. Porque ele tem que ser sério. Sempre vai ter. Aí eu não reagi. Eu ia gravar um vídeo reagindo. Eu falei, cara, esse cara é outra idade. É outro tempo. Eu falei, não vou outro tempo. Deixa quieto. Mas tem que... Eu comecei a colocar o bom humor por causa disso. A obra estava pesada, estava desgastante, estava cansativo. Eu falei, cara, tem que ser um pouco mais leve isso. Não pode, senão a cirurgia também pode. Senão vai virar só o ambiente lá da Mayra Card, todo dia mostrando o problema da obra dele. Né? Nossa senhora, não aguento mais aquilo, cara. Mayra Card, eu nunca pego uma obra sua. Rapaz, até eu tô com raiva daquela esquadria. Jamais. Alguém joga uma bomba naquela esquadria, pelo amor de Deus, cara. Não, então, foi barato, né? Foi barato. Não, mas assim, cara, eu entendo dessa forma, respeito. Tenho certeza que vai ter gente que vai achar o meu conteúdo, o seu, do Rafael, ridículo. Tem gente que vai achar ótimo e tá tudo bem. Exato. Sabe quando que a gente não cresce? Quando isso afeta a gente e a gente fica ali, ó. Igual o Sirius, não sabe pra onde vai, fica de um lado pro outro. Cara, você tem que ser você. O cara que é formal, ele tem que ser formal. O cara que é o arquétipo de governador, ele tem que ser arquétipo de governador. O cara que é o arquétipo do Joker, é o Joker. O cara falar seu arquétipo, eu já fiz e não era. Foi o arquétipo do herói que deu. Mas já falou, seu arquétipo é o bobo da corte. Tem. É, o bobo da corte. O bobo da corte também é o cara que... O Joker, é o Joker, né? Que também, pô, animava o rei, que conectava todo mundo. Exato. Era o cara que conversava bem, que negociava. E por que não? Exato. Cara, eu sou da época dos clãs, lembra dos clãs que tinha briga aqui em Campo Grande, em todos os lugares do Brasil, tinha clã? Então, cara, eu sou um cara que eu era amigo dos dois lados, meio que se matava na porrada, eu era amigo dos dois lados, em todos os lugares que eu morri. No shopping. Eu nunca tomei um soco na minha vida, nunca dei. Exato. Então, assim, cara, talvez seja a minha virtude, entendeu? E tá tudo bem. Acho não, eu tenho certeza que esse é um dos requisitos do porquê você é tão bem sucedido. Porque você sabe navegar em várias áreas. Sim. Em vários tipos de pessoas. Sim. Assim, e claro que a gente tá sempre aprendendo. Claro que já teve algumas turbulências na vida profissional de todo mundo que você fala, caraca, o que aconteceu? Mas você tem que respirar, retomar o centro, e isso acontece com todo mundo e tá tudo certo. Já vamos entrando mais nessa parte do digital, agora falando um pouco mais de conteúdo disso, que eu acho que isso agrega para todo mundo, e todo mundo que vende um produto ou serviço precisa disso. Dessa parte da geração de conteúdo, quando que você viu que era importante, porque você começou a sua carreira e, claro, eu não sei se levou um tempo. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande em 2000... Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de gravar um vídeo, falei isso no cara, era terrível. E eu tive que enfrentar esse medo. Ou você já era mais... Não, cara, é o seguinte, eu acho que eu tenho uma característica.
A vida inteira eu sempre fui aquele cara que era assim, subestimado. Ah, esse cara aí, palhaço, não vai virar nada. E quando eu comecei a produzir conteúdo em 2018, eu fui vítima de chacota pra caramba. Mas já era esse conteúdo mais... Não, tem vídeo meu. Não, tem vídeo meu no começo de jaleco, gravatinho, venha tomar um café. É ridículo, mas eu comecei. Não, você meu primeiro vídeo? Eu nem tenho acesso, mas eram ridículos. Mas enfim, eu comecei e eu lembro, cara, que eu era zoado por todas as pessoas que eu conhecia do mundo médico. Eu recebi print de conversa de pessoas que eram próximas a mim, que eu fiquei até ofendido na época, assim. Não era tipo, pô, tá lá, que besteira, que babaca. Não, cara, isso é ridículo. Isso aqui tá denegrindo a imagem da medicina. Hoje faz a mesma coisa. Então, assim, só que aquilo, em vez de me acuar, me motivou. Eu falei, agora que eu vou meter o pau. Igual o dia que o cara detonou ele lá, agora assim, agora que esse vídeo vai ficar, meu amigo. Agora que eu vou impulsionar esse vídeo. E na época, várias pessoas me criticavam e que não deveria, e que não sei o quê, bababá, mas eu fui indo, fui fazendo, fui crescendo. Devo muito à rede social e as pessoas falam, confundem muito, né, o papel da rede social. Isso eu falo para todo mundo, até para os médicos jovens ou para os mais velhos que querem fazer rede social. É muito raro eu atender uma pessoa que venha só da rede social. A rede social, ela não traz, na maioria das vezes, um novo cliente. Ela valida a informação de que ela recebeu. Então, por exemplo, o que eu falo que a rede social é importante? Se hoje eu operei a sua noiva e uma amiga dela chega e fala, com quem que você operou? Ela fala com o Dr. Fernando. Ela fala, qual que é o Instagram dele? Sim. Se esse cara não tiver nada, esse cara tá fadado já ao esquecimento. Então, a maioria das pessoas que eu cuido falam, eu te sigo, mas eu conheço alguém. Eu te sigo e eu fiquei amiga de uma menina que já operou com você. Então, assim, o Instagram, ele valida o que muitas pessoas falam nos bastidores fora. Então, a sua noiva vai chegar e vai conversar com a esposa dele, vai falar bem, ela, vou acompanhar esse cara, vamos ver qual que é mesmo. E isso valida o seu trabalho. Assim como quando você posta brincadeiras, de repente tem um vídeo lá legal, você mostrando, eu já sei como que faz para impermeabilizar o teto, a laje, passa lá o negócio preto e gruda um trem que vai rolando. Eu acompanho, tá vendo? Então, assim, eu vejo que essa que é o interessante da rede social. Você vê uma brincadeira, no próximo vídeo já tem um conteúdo correto. Tô acompanhando o Café Mostarda na Reforma ao vivo lá. Então a gente vê tudo isso. Eu me interesso. Tem gente que não se interessa, tá tudo bem. Reforçando uma dica de ouro isso aí. A gente tomar esse cuidado, porque se eu gero também só conteúdo de humor, aí sim vai virar um Instagram de meme. E se gera só um conteúdo de conteúdo, fica chato. Não, se eu falar só de financiamento, terreno e construção, quem quer ver isso? É melhor virar um site, um blog de financiamento e construção, um vlog. Se a pessoa entrar no seu Instagram, vai ver no Instagram, um vídeo de humor, sei lá, 2 vezes por mês? 3 vezes no mês? Não é toda hora. Não, eu falo por mim que viraliza, né? Eu falo por mim, Rafa, vamos lá, gente. Quem que em plena quarta-feira acorda querendo comprar um consórcio? Não eu não acordo querendo comprar um consórcio. Não. Então, se eu gravasse vídeos falando só sobre consórcio, provavelmente eu não teria nenhum sucesso. Então, é importante que a gente traga outras referências para o nosso produto ou serviço. Conteúdo, lifestyle, brincadeira, rotina, tudo entra, né? Eu acho que a rede social é para socializar. E como é que se alimenta essa criatividade, Fernando? Seja para conteúdos mais técnicos, didáticos ou conteúdos mais bem-humorados? Cara, nesse ponto aí eu acho que é um ponto que eu preciso melhorar na minha vida, porque eu acho que eu mexo muito no telefone. Então eu preciso mexer menos no celular. Então, como eu mexo muito, eu tô sempre antenado com as coisas, eu vou salvando tudo que eu vejo de diferente, vou salvando e depois vou produzindo conteúdo TikTok, em cima daquilo. Instagram. TikTok pra mim é maravilhoso. O olhar clínico, que muita gente não tem, que a gente cuida isso. Porque você tá ali, mas você tá atento. Tem gente que o quê? Que a gente fala, chega 10 horas em casa, deita na cama e fica 2 horas, só perde tempo. Não, você tá ali, opa, se dá certo ali, vou trazer pra Cara, e o mais legal, o que eu mais faço é pegar conteúdos de outros nichos e adaptar para cirurgia plástica. É mais legal. Tem vários vídeos meus que depois a galera copia, Brasil afora e tudo mais. Uns que eu coloco uma música de sertanejo e falo, para mim, todo homem deveria pagar a cirurgia plástica depois da gestação. Aquele vídeo foi eu que criei. E vários outros depois usaram aquela mesma frase. Mas aquilo lá eu peguei de alguma outra pessoa, de alguma outra mulher que falava pra mim todo homem tinha que trocar o pneu, entendeu? Uma coisa assim. E aí eu falei, vou fazer isso pra cirurgia plástica, entendeu? E é verdade, eu acho mesmo. E que o homem tinha que pagar depois da gestação um presente pra mulher, então eu falei, vou usar isso. Minha esposa acabou de ter filho. Aí, ó, ele já tentou vender pra mim aqui, ó. Falou 2 vezes, ó. Se sua noiva quer mais? Tá vendendo 100 a gente vai sair com 2 contratos assinados. Você quer mais filhos? Ele vai vender pra nós. Cirurgia feita. Todo mundo sai feliz, o consórcio construindo. Carla, Nini, mulher
mulher operar, todo mundo tá feliz. Então eu sempre fico atento, cara. Eu sempre fico atento a isso. E eu gosto muito de fazer react também, acho legal. O react é muito bom. Fazendo bastante agora. O react é muito bom. Agora, Cara, uma coisa que a gente tem conversado, provavelmente você já deve ter, ou fazer, ou já deve ter visto isso, o que a gente tem feito, eu ouvi de uma pessoa que tava dando super certo isso, pegar os seus vídeos antigos que deram mais certo E no reproduzir. Instagram e postar novamente, só que em teste. Sim, Você sabia que tem Sabe a o teste, né? não sabia. Quando você vai O postar... problema, o que eu dou dificuldade, desculpa te interromper, é que eu mudei muito no último ano, eu não usava nem barba, então assim, hoje em dia quando eu posto uma coisa antiga, eu fico, cara, esse cara não é ele. Não, mas posta, se pegar nos últimos 3 meses, os vídeos que mais deram certo, É muito posta bom. no Reels, mas posta como teste, porque esse teste, Depois quando de você mostrar, né? clica ali é tipo uma flagzinha que você coloca Sim. pra testar, o Instagram ele vai mandar só pra pessoas que não te seguem. Ele não vai mandar pra pessoas que te seguem. Legal. É só pra pessoas que não te seguem. Reels Test. Tá aqui, Legal. ó. Então ele tá mostrando só pra quem não segue. Depois de mostrar isso aí. Eu postei um que tinha dado muito certo, ganhei 1.000 seguidores. Que massa. Que ele só mostrou pras pessoas que não Vou fazer isso hoje já. Já começa isso hoje. Boa. Uma dica depois pra galera aí. Não, e a única coisa da rede social é que, cara, igual a rede social no vídeo muito bem elaborado por esse cirurgião que detonou ali a parte das trends, cara, a rede social tem muita informação e tem muita opinião divergente. E as pessoas na rede social, elas não têm o receio que existe no tete a tete de te falar algo. Então não tem filtro, né? Como diria o Felipe Rezende, um abraço, gordeta. Vai vir também aqui. A rede social devia ter CNH, né? Pra você ter uma rede social. As pessoas fazem comentários maldosos, as pessoas fazem comentários, por exemplo... Uma coisa que eu já coloquei. Se eu coloquei um antes e depois, a pessoa falar não gosto, legal, não tem problema nenhum. A pessoa falar, eu prefiro... Não tem problema. Agora, a pessoa vir e falar algo ofensivo sobre aquela pessoa que se dispôs a permitir eu postar uma imagem, eu cancelo, bloqueio e excluo na hora, porque pra mim é desrespeitoso, entendeu? Então, assim, eu não faço questão nenhuma desse tipo de gente que tem essas opiniões agressivas, assim, isso eu não curto. Já excluo na hora e pronto. Excluo na hora e acabou. Acontece isso com casa, interior de casa. Eu terminar uma casa, postar tipo a sala da cozinha. A pessoa gosta daquela decoração. E eu postei a foto porque eu entreguei a casa. Aí a pessoa, que ambiente feio. Que brega, mau né? gosto, Porra. e o cliente fica chateado. Eu falei, Exato, pô, vaza, Vai cara. falar mal do gosto do cliente. Eu também achei feio, mas eu entreguei a obra, eu vou postar, Exato. deixa ali. Mas aí a gente tem que saber lidar. Só que o cliente não gosta. Aí eu tenho que apagar o comentário, porque senão... Eu bloqueei a pessoa já, cara. A pessoa que tem a capacidade de fazer isso, ela não tem muito discernimento. Então, Pouco amor próprio, né, meu? Porque pra você gastar tempo criticando uma obra que não é sua, que não foi você que pagou... criticando que o não corpo é da outra pessoa. não. Criticando o corpo de fazer a Não, cirurgia. não, cara, fez, teve a uma mulher tá feliz. ano passado que eu falei, cara, ali eu falei, cara, o ser humano é difícil. Eu fiz um vídeo mostrando a mulher no pós e ela tava super feliz, super realizada. E ela tava com uma lingerie bege, você viu? E tava marcando a região íntima dela. Mas assim, cara, nem percebi, nem ela percebeu. Mostrei pra ela, pedi autorização dela. Posso postar o vídeo assim? Pode. Cara, de repente, eu fui na musculação. Não sei onde eu fui. Peguei o celular novo, tinha 150 mil visualizações. Uma enxurrada de comentários só falando da parte íntima da menina, cara. Eu falei pra ela, ó, vou excluir o vídeo. Outro momento, depois um dia, eu falei, não tem sentido. E sabe qual que era o que mais me chamou a atenção? Que 99,999% dos comentários eram de outras mulheres. Que depois vem falar de sororidade, vem falar de machismo, não sei o que. Meu irmão, elas acabam acabando com a mulher. Que não sei o que, a marca, a pata de camelo, não sei o que. Porra, cara, nenhum homem tava lá falando mal da mulher ou sexualizando aquilo lá. Nenhum homem. Todas eram mulheres detonando a paciente. E aí eu conversei com ela, ela não ficou chateada também não. Ela falou, puta, doutor, nem tinha visto também, tava tão feliz que nada. Pra mim também, eu falei, vou excluir, acabou, tudo certo. E respeitar, que falou, por exemplo, o silicone. A mulher coloca, sei lá, 200 ml, outra coloca 500, coloca 300, não sei. Aí a mulher, não, essa aqui ficou muito grande, não gostei. Mas e daí? Você não gostou? Exato. Ela gostou, É então ter bom recebeu. senso. É ter bom senso. E não é por conta do meu trabalho, não. Eu falo assim, é por respeito à pessoa que tá ali. Por meu trabalho, você pode gostar, você pode não gostar, você pode. Agora, a pessoa merece respeito. Feliz, não ficou Exato. feliz, ela que colocou o peito Meu irmão, se a pessoa tá se permitindo ser postada, é porque ela tá feliz, né? Porque toda vez que a gente vai postar, eu pergunto, tudo bem, posso postar? Claro. Ah, não quero. Se ela falar assim, não quero, beleza. Mas aí a pessoa vai lá e fica falando, mal, eu acho isso deselegante. Na rede social ainda? Beleza. Entrando ainda mais nessa parte, um pouco mais polêmico. Até que ponto a gente fala, né? Até que ponto
pode falar, é humor, né? Até que ponto, e eu vejo muita gente falando, trazendo para a parte do cirurgião, antigamente não podia mostrar muita coisa, hoje está mostrando mais. Como que foi essa... Cara, comecei a mostrar agora... Não, foi uma guerra isso, cara. Né? Nos anos 19, 20, 21 ali, era sindicância, não podia, proibido. É o único lugar do mundo que era proibido, né? O Brasil e Coreia do Norte, talvez. E porque os americanos, o mundo inteiro posta antes e depois, e é normal, porque é o nosso trabalho, né? E aí, o que acontecia com a medicina, as outras áreas que faziam preenchimento, botox e mais, estavam disparando na frente das dermatologistas, porque postavam o tempo todo preenchimento, as dermatos não podiam postar o tratamento, etc. Mas aí, de repente, eu acho que em 2023, em 23 mudaram, e mudou o CRM, a interpretação de que pode, desde que seja um conteúdo do ponto de vista mais técnico, né? E permissão da pessoa, a pessoa deixou Claro, postar, pronto, claro. Tem termo de consentimento, autorizando. Então tá aqui, vai mostrar, tá mostrando o Exato, curso, tá não. mostrando antes e depois. Eu sempre tomo cuidado de, se tem tatuagem, não mostrar, né? Pra Essas identificar coisas. a pessoa, Pra identificar, isso, claro. Sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, doutor, a gente tem visto, nós não somos do ramo, mas a gente tem visto com muita frequência essa enxurrada de pessoas usando as canetinhas, análogos ao GLP-1, enfim. Olhando para o ponto de vista de negócio do seu segmento. Acho ótimo. Nos próximos 3, 5 anos ali. Acho ótimo. Por que você acha ótimo? Porque, do ponto de vista, para mim, vai ter mais paciente demandando do meu serviço, sem dúvida nenhuma. Acho ótimo por vários motivos. Eu sou muito fã das canetas, e não só comercialmente falando, porque eu acho que do ponto de vista assim, de combate a uma doença que era o mal do século, junto com a ansiedade, que é a obesidade, a gente nunca viu tanta gente emagrecendo, cara. O meu medo em relação às canetas são das pessoas fazerem dela uma muleta e não mudarem os hábitos de vida, que acontece também. Mas eu vejo muitas pessoas que conseguiram emagrecer e mudaram os hábitos, atividade física, uma dieta legal, e que acabam depois demandando da cirurgia plástica, porque alguns graus de flacidez não tem como você tratar se não for com uma cirurgia plástica. Então, para o meu segmento é interessante, o pós-tardio, né, a perda de peso, mas acho principalmente pela saúde das pessoas, né? Principalmente, eu acho que é bizarro, assim, a capacidade que essas medicações trouxeram. Eu acho muito louco, muito louco. Eu acho que, infelizmente, do ponto de vista de trabalho, foi ruim para quem trabalha com emagrecimento cirúrgico, né? Eu imagino que deva ter caído muito a busca por cirurgia bariátrica, a busca por tratamentos como balão, coisas que eram utilizadas antes de outras formas, sendo que agora você tem uma medicação acompanhada e que causa perda de peso. Eu não tenho dados sobre isso, é uma suposição e o que eu ouço, né, das pessoas comentando. Entendi. Mas a perda de peso realmente tem sido significativa. E mais leigo agora, aqui, bem leigo. Tá? Eu vejo o pessoal falando e comentando e zoando também nos comentários que a pessoa usa a canetinha, emagrece, mas fica cabeçudo, cresce a cabeça. Não, o corpo diminui. A pessoa fica exato. Cara do céu, a cabeça de Monjaro, né? Cabeça de Monjaro. Mas o que eu vejo, né? Não é da minha área. Essa aqui agora é uma opinião de conversa de boteco, assim. Eu acho, cara, que a galera tá perdendo a mão. Acho que a galera tá perdendo a mão, porque assim, tem muita gente que tá bem, magro, já se cuidando, e vai lá e toma pra secar. Aí, cara, a galera passa do limite. Eu acho, é a minha impressão. Eu acho que a galera tá ficando... Perde muita proteína também, além tá de ficando massa, muito né? over. Não, mas a galera tá ficando seca, assim, quer ficar, sei lá, com 5% de gordura. Não, falou, não é só tem que treinar e alimentação. Claro. Não é só tomar um negócio, porque muita gente vai acontecer isso. E aí é onde vai vir os problemas. Exato. Mas assim, eu acho que a galera perde a mão em todos os sentidos mesmo. Fica uma busca por uma perfeição e uma coisa que não é saudável, né, cara? Você ficar com um percentual de gordura baixíssimo que não é viável sem a droga. Aí você vai parar de tomar droga, você vai ganhar um pouquinho. É normal você ter um percentual de gordura ali dentro de um parâmetro legal. É normal. Então, isso eu acho que a galera perde a mão. Mas é uma impressão que eu tenho, não é da minha área, não tenho dados, é a impressão que eu vejo, assim. Perfeito. E mais uma vez, mudando de pato para marreco, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Uma boa parte dos clientes que a gente atende no escritório são médicos ou da área da saúde. E eu vejo uma dificuldade muito grande de profissionais de extrema qualidade no seu segmento, que é medicina, enfim, lidarem com dinheiro. Absurdo. Me explica isso, Fernando. Cara, por quê, cara? não. Só completando. Eu conversei com um contador, tá? Do interior aqui. A maioria dos clientes dele são médicos e a maioria que deve. Então, complementando, né? Ganha muito bem, mas gasta mais do que ganha. Como que? Não, cara, eu tenho várias teorias. Primeira coisa que eu vejo, que a medicina é uma profissão que está fadada nos próximos anos a um fracasso muito grande. Por um motivo, por exemplo, qual que é a sua formação, William? Direito. E você trabalha com venda de consórcio. Exato. Ele é engenheiro, trabalha com engenharia, mas também trabalha com venda de financiamento e tudo mais. O médico, ele não sabe fazer outra coisa que não seja medicina. Não sabe.
O cara, ele não é formado para isso, não tem nem noção de nada disso. Não tem uma matéria de gestão. Nada, e nem o direito. O cara sabe pelo menos assim, isso aqui tá me ferrando, isso não tá, isso tá errado, isso não tá. A gente não tem noção de nada. Então, e aí o que acontece? E isso ainda acontece. É verdade, eu nunca olhei para esse lado. Né? Quando, estuda medicina. Quando eu falo, a medicina tá fadada do fracasso, as pessoas sempre falam assim, é que você não sabe quando o cara forma em direito vai ganhar R$1.000. Realmente, o médico forma e hoje ele vai lá e faz alguns plantões, ele vai ganhar mais do que isso. Só que o que aconteceu sempre é que os médicos formavam, começavam a dar plantão, ganhava seus 20, seus R$30.000 e o cara tinha na cabeça dele que estava rico. E ele não fazia um planejamento. Outra coisa, eu já tive uma mentoria, eu encerrei até porque não tinha tempo para dar suporte para ela, que era o seguinte, eu percebia que o médico não tem a noção básica do que é um faturamento e do que é um lucro líquido. Aí o que o cara faz? O cara fatura 300 pau. No lucro líquido dele, talvez, com os produtos, com tudo lá, vai ser 30% disso. Que seja 90%, tá bom? Tá legal. Mas ele vai lá e já de cara vai lá e compra uma Porsche. O meu lucro líquido da empresa é 90, o meu salário é 90. Exato. Eu tive amigos que... O cartão de crédito mais 90 é 180. Exato. Eu tive amigos que entravam na residência e com a salário de residência ia lá, acabou de formar, nunca teve nada, financiava uma BMW. Que aí o financiamento na época era 4.500, entendeu? Então, assim, o médico fez muito esse tipo de conta e o problema não é nem fazer dívida. Por exemplo, Fernando, você tem dívida? Tenho dívidas de ativos, não de passivos, né? Então, eu investi na minha clínica agora, tudo mais. Agora, o médico fez muita vida inteira dívida de passivo. Então, não era incomum eu estar lá na residência, num plantão no final de semana, conversando com o meu preceptor e ele falando com a família que estava no litoral, andando de lanche e tudo mais, e ele batendo ficha, dando plantão para sustentar aquilo. Então ele não estava nem desfrutando daquilo, que era um puta de um passivo que ele tinha ali. Uma casa na praia, né? Então acontece, você vai hoje num pronto-socorro, cara, tem cara de 70 e poucos anos dando plantão lá, porque não é porque ele quer. Que se eu não trabalhar não faz mal para o cara precisa. Eu acho que isso nunca foi ensinado, nunca foi orientado. Médico nunca entendeu que a clínica é uma empresa. Eu lido ali com a minha clínica, com fluxo de caixa, DRE, tem todas as coisas direitinho. Cara, médico nunca teve isso. Médico via o que entrava, pagava, misturava a conta da clínica com a conta pessoal e contratava as pessoas de boca e tomava processo trabalhista porque a mulher estava com carga horária. Nunca organizou para entender, cara, isso aqui é uma empresa, precisa organizar. Pode ser uma empresa praticamente de uma única fonte de prestação de serviço? Pode, mas é uma empresa. Então, são poucos os que têm essa cabeça. Assim. Você sempre teve essa distinção entre os outros? Sempre foi organizado financeiramente, tanto na PJ quanto na PF? Cara, eu sempre fui organizado desde sempre guardei dinheiro, né? Desde adolescente, desde a época que eu acompanhava a doutora Mauri, que eu falei pra vocês, eu sempre me organizei nisso, mas eu acho que essa minha visão mais de empresa, ela foi vindo muito de eu acompanhar a rede social, de outros caras falando de outras empresas, e eu ficava assim, cara, se esse cara tem uma empresa, sei lá, ele é pintor, e ele está organizando, por que o médico não organiza, entendeu? Então eu sempre quis organizar, tanto é que na clínica eu tenho a gestora administrativa financeira, tenho gestora comercial, tenho tudo direitinho, porque eu preciso ser o médico. Se eu tiver que fazer gestão, comercial, fazer controle de estoque, cara, não vivo. E não performa a clínica. E não performam, exatamente. A primeira coisa, gerar conteúdo depois da cirurgia. Exato, você tem que ter esses braços. E são poucos os que entendem isso, que aceitam. A maioria acha que não, é besteira, não precisa. De fato. Você falou pintor, eu tenho um pintor, o cara é pintor, tem a equipe dele de pintura, que comprou um terreno e vai fazer uma casa para venda. Ali, ó, organizar financeiro, como ele ganha tal, comprou um terreno, vai fazer a primeira casa para venda. Exato. E tá indo. Pô, e aí o cara ganha, você falou, 300, 500 mil, movimenta e consegue gastar mais do que ele acha que é a renda dele. E não, pô, é diferente faturamento do que do lucro líquido. Não, mas por exemplo, eu acho que eu sempre tive essa diferença, mas assim, eu trago até para minha situação mesmo. A gente vinha, né, de anos muito punjantes na cirurgia plástica, de repente entrou numa crise econômica nos últimos anos do agro, então caiu. E qual que é o problema que eu enfrentei? Quando eu estava naquela fase ganhando muito, eu fiz bastante conta, não era de passivo, era de ativo. Mas na hora que cai, aquelas contas estão lá ainda. Então, consórcio, financiamento da casa que eu comprei para investir. Então, você fala, caraca, da próxima vez eu tenho que me organizar. Aí você tem que encolher de novo para retomar e ganhar fôlego e você vai aprendendo. Só que tem cara que não aprende. Cara, eu posso puxar um gancho sobre o ativo? Você falou que tem ativos, provavelmente são ativos também imobiliários. Sim. Explica um pouquinho mais pra gente essa conexão de médico, como a gente disse agora há pouco. O médico, ele estuda sobre medicina. Sim. Como é que Fernando
um cara super bem sucedido na área de medicina, de cirurgia plástica, conectou com imóveis? Cara, eu não tenho uma resposta certa para isso. Eu acho que eu comecei a estudar uma época em investimento e eu achei bem difícil essa parte de investir em bolsa de valores, essas coisas. E eu cresci ouvindo Picarelli, né, que quem compra terra não erra. Aí eu falei, cara, eu acho que os imóveis ainda são uma parte boa. Não acho que é sempre que é bom. Eu já comprei uma sala comercial e depois vendi pela mesma coisa que eu paguei, não tive ganho de capital. Mas já vi situações e pessoas que compraram um imóvel e venderam depois muito bem, ou construíram, aproveitaram oportunidades. Estou em constante aprendizado, eu acho que vocês dominam isso muito mais de oportunidade, um lugar que tem potencial de crescimento, ou aquele imóvel está num preço legal e tem muito potencial, isso eu acho muito legal que vocês fazem. Mas eu acho que investir em imóveis sempre é bom. A única coisa que eu falo, que eu já investi bastante em imóveis uma época, e como eu falei para vocês, eu me descapitalizei e estava cheio de imóvel. E quando você precisa da grana do cash, aí é um imóvel, às vezes, se a economia está fraca, você tem que queimar ele. Você tem que queimar ele. Aí isso dói o coração. Você fala, puta, queimei, puta, mas e às vezes o desapega, não olha para trás, olha para frente. O ativo ele não deixou de ser bom. Isso, você tem um ativo imobilizado, né? E aí você precisa queimar ele, porque... Então isso é uma coisa que hoje em dia, no final das contas, o que todo mundo vai falar são das caixinhas dos ovos, né? Você distribuindo. Só que teve uma época que eu falei, meus ovos estão todos no imóvel. Aí eu falei, pô, tá desesperado, eu tive que vender e algumas coisas para fazer até minha clínica e tudo mais. Me arrependo nesse sentido, mas acho que aprendi também. Faz parte. É uma caixinha que sempre tem que existir, a dos imóveis. Sempre, cara. Eu não deixar tudo ali. Que eu acho. Eu tenho imóvel, tá na planta, por exemplo, hoje, apartamento em São Paulo, estúdio. Eu tenho um terreno ali na região. Como chama aquela região nova da cidade lá onde está indo os condomínios da Plaenge? Veraneio. Tenho imóvel, apartamentos. Então, assim. Vai investindo. Só que aquela coisa, se você precisar, lembra que é um ativo que está imobilizado. Né? Ele é imóvel realmente. Sim. Então, às vezes, você precisa, queimar se você quiser capitalizar. Sim. E então, onde vai surgindo também, e o mercado, você falou, do ano passado para cá, deu uma baixa para todo mundo. Seja para cirurgia, para construção, para o agro. Para todo mundo. Nosso estado respira o agro, né, cara? Uhum. Então, assim, eu brinco com todo mundo. Quando você via, assim, na televisão, safra recorde, você podia olhar para mim e falar, Fernando tá ganhando dinheiro. Agora, quando tá tudo ruim, cara, as pessoas não consomem. Porque não é só quem produz, não é só o latifundiário, não é só o fazendeiro. A pessoa que vende a semente, a pessoa que faz a limpeza, o cara que cuida da mecânica do caminhão, todo mundo diminui. Se para de movimentar dinheiro, não tem jeito. Mas é aquela coisa que eu volto a falar do Lázaro. Crise é o caralho, tem que se resolver e arrumar uma forma e ajustar maneiras, encontrar formas de facilitar para o seu cliente, que é outra coisa que médico sempre teve tabu de falar. Meu paciente, ele existe, ele é paciente do Dr. Fernando. Eu sempre penso isso. Mas ele é cliente da Clínica Gavi. Uhum. São coisas diferentes. Eu, médico, sou funcionário, presto serviço para eu, patrão, eu, CEO da clínica. Então, e eu preciso entender que aquela jornada daquele paciente com o Dr. Fernando, ele é uma jornada de um cliente. E aí o médico, não é feio falar isso. Se você vai num restaurante, você quer ser bem tratado. Você quer que as suas coisas sejam bem organizadas, você quer num hotel. Por que na clínica você não vai encarar dessa forma? Então você tem que pensar na jornada daquele paciente, na jornada de como ele vai ser conduzido, as dores que você vai resolver, como vai ser tudo. Então é uma jornada de um cliente. E é muito legal a forma como você trata isso. E a gente vê isso muito na rede social. O nome, você falou muito de forma muito assertiva. A jornada do cliente. Para mim é fundamental. De forma bem rápida, até para não tomar mais do seu tempo. Como é que é a jornada do seu paciente quando ele entra na Clínica Gavi? Então, por exemplo, assim, eu gosto de pensar sempre que é uma coisa fluida. Então, por exemplo, hoje quando a pessoa chega na minha clínica, ela tem uma recepção e depois ela tem uma outra recepção lá dentro. Por que tem isso? A primeira recepção, eu aceito. A primeira recepção vai para a primeira consulta, né? Então, o paciente chega, ele entra, ele faz um exame que a gente chama de bioimpedância, que é para ver como tá. Ele volta, depois ele vai comigo na minha sala, faz o exame físico, recebe todas as orientações, passa com a equipe comercial e depois vai de alta. O paciente que vem do pós-operatório, ele entra, faz a bioimpedância, entra numa sala que está anexa à minha, eu vejo o pós-operatório, ele volta para aquela sala, já sai. Não é aquela coisa de entra aqui, tira a roupa, põe a roupa, vai lá, espera outro lugar, depois cruza a clínica. Tem que ser fluido, tem que ser algo... Por exemplo, hoje eu fiz até uma porta lateral na clínica, porque não é incomum de eu operava, pessoas falavam, cara, não quero que ninguém me veja.
E aí a pessoa entra por uma portinha, vai na parte de exame físico, eu examino, tá tudo bem com o seu pós-operatório, o rosto tá muito inchado, ela volta, vai pelo estacionamento, sai, ninguém vê. Então, isso para mim é pensar em jornada. A minha antiga clínica não tinha isso. Quem entra e quem sai passa pelo mesmo lugar, todo mundo se vê, você não cria um ambiente que te separa das pessoas. Recolhe, né? Então, exato. Então, isso para mim é pensar em jornada, de uma maneira que traga conforto, de uma maneira que traga... como que eu posso falar? Descrição. Você ainda tem o Valet? O valet não. Cara, isso é maravilhoso. O motorista? O motorista. Tem. Ele leva assim, o paciente? Como é que é isso? O que acontece? Eu até tenho falado sobre isso, cara. E as pessoas não entendem, principalmente as pessoas acham que é chique, né? Por que eu tenho um motorista na clínica? Por que eu criei o transporte na clínica, o motorista? Não é para ser chique. Acaba tendo um ganho indireto, né? Nossa, eu tenho motorista. Mas não é, porque eu sou um cara controlador e meio obcecado por processos, assim, e jornada do paciente. Eu sou obcecado por isso. E me incomodava muito, que era assim, operei o Rafael. Aí o Rafael tinha na quarta-feira drenagem 15 horas, ele tá precisando ainda ser transporte. Aí o Rafael tinha combinado que a esposa dele ia levá-lo 15 horas. A esposa dele atrasou no salão. E aí ele não chegou 15 horas, chegou 15h40. Aí ele perdeu 40 minutos de drenagem, ele vai fazer só 20 porque tem a outra 16 horas. A drenagem dele que ele perdeu prejudica ele e, consequentemente, meu resultado. Sim. E aí, ou então vinha paciente do interior, não, doutor, fica tranquilo, a gente vai de Uber, o Uber cancela. Então, isso aconteceu. O que eu criei? Eu criei uma forma que eu sei que a paciente vai estar naquele horário, vai sair, vai ser bem conduzida, não vai ter falha. Então, é para ter controle e protocolo de segurança. Basicamente, é processo. Então, como toda empresa tem processos, é um processo que eu criei, que eu acredito que traga para mim previsibilidade e, consequentemente, traz para a rede de apoio daquele paciente a tranquilidade de, não precisa sair do meu trabalho, vou ficar no salão aqui tocando, cuidando das minhas clientes, enquanto o Rafael vai ser bem atendido. Essa função, eu estabeleço ela para o pós-operatório. Então, a pessoa está na casa dela, ou está no hotel, ou está no flat que está aqui, o motorista vai, busca, vem fazer a sessão de pós-operatório, cuida, leva de volta para casa. Então, eu faço isso por um período, geralmente de uma semana, que é o período onde a pessoa demanda mais de auxílio nessa parte. Algumas cirurgias são maiores, eu libero um pouco mais tarde para dirigir, e aí um pouquinho mais, mas geralmente por uma semana, que é a primeira semana mais crítica. Puta de uma experiência, cara. É bom, cara. E assim, quer ver uma coisa que é sobre experiência? E que eu sou, igual a gente falou, competitivo, né? Eu sempre fiquei avaliando, eu sempre fico mensurando. Quando eu criei o motorista, eu tinha uma BMW. Aí eu falava, cara, vai ser com a BMW, pô, legal pra caramba. O que eu percebi com o passar do tempo? Que aquela BMW, ela me gerava um custo absurdo. Primeiro que aquele pneu run flat, quem criou esse pneu, cara, você não me encontra na rua. Que em 8 meses rasgaram 5 pneus. E aí eu percebi que, como a maior parte do meu público é feminino, 90%, elas não se importam com a característica do carro, elas se importam com conforto e previsibilidade. Se o carro é um carro confortável, tá com um ambiente legal, tá com uma temperatura legal, é um carro bacana, mas assim, não precisa ser uma BMW ou uma coisa. Se eu operar só homem, que quer ficar rasgado, ia ter uma Porsche, talvez, para levar. Loucura, né? O cara ia ficar... Mas não, então, o que acontece? Isso é pensar como empresa. Eu reduzi o custo, trouxe um outro carro também legal, confortável, que otimizei os custos e que não tem o pneu run flat. Então, quem é o público? Exatamente. O meu público está super feliz. Então, são coisas que eu sempre estou avaliando, Legal, cara. E caminhando para os finalmente... Não, e olhando, eu sempre... Hoje eu virei essa chave na minha cabeça da geração de conteúdo. Tudo que você falou aqui agora, pô, a questão do carro, a questão da mulher que fez a cirurgia e sai por outra entrada. Se ela quiser, ela tem uma entradinha lateral. Você comunica tudo isso na rede social? Você mostra tudo isso? Cara, eu vejo, claro, seu conteúdo, mas eu não... Às vezes eu mostro menos, algumas coisas eu não mostro, porque poderia mostrar. Eu falo para as pessoas, cara, mostra isso, posta isso, faz isso, porque eu sempre tô olhando isso, cara, gera conteúdo disso. Pra pessoa ver, né? Olha que bacana que faz, cara. Fazer uma coisa diferente. Um motorista. Olha lá, a mulher... Não, do motorista a gente mostra. A mulher veio com a cara inchada, mas ela saiu, ela não passou na frente de todo mundo. Isso. Legal, quando elas vêm com o motorista, elas entram por essa portinha lateral, então elas não passam pela recepção. E aquele negócio, o óbvio precisa ser dito. Precisa. Pra você tá tranquilo, pra mim já foi um... Foi legal, foi legal. Pronto, vou gerar esse conteúdo amanhã. Pra nós, o concreto é normal, o caminhão de concreto pra mim é normal, o caminhão betoneiro é normal. Exato. Só que quando eu postei, pra mim é besta, é óbvio. A cliente, meu Deus, achei que concretava no balde. Não, tem um caminhão betoneira hoje, já mudou. E a mulher achou que concretava no balde. E tem um cara que limpa por dentro do caminhão betoneiro. Às vezes eu vi um vídeo do cara que fica limpando. Cara, aquilo é claustrofóbico demais. Um cara limpando no calor daquele negócio gigante. Tudo que o óbito da cirurgia, da obra. E tem uma outra coisa, né? Isso é um conteúdo que eu vou postar, mas tem uma outra coisa falando de rede social, que eu demorei para entender isso, mas hoje em dia eu entendo de maneira muito clara.
De vez em quando eu falava com os meus mentorandos, falava assim, cara, você tem que postar. Ah, mas eu já postei. É repetição, cara. O seu trabalho, vamos para pensar, se o McDonald's falar assim, puta, eu não aguento mais postar sobre meu hambúrguer. Eu não vou falar mais do Big Mac. A gente escuta a musiquinha do Big Mac a vida inteira e é o mesmo sanduíche. Então, se você faz consórcio, tem que fazer consórcio todo dia. Se você constrói a casa, vai fazer aquilo todo dia. E de alguma forma, brincando ou não. Mas se eu faço lipo, abdômen, mama, tem que fazer aquilo todo dia, de alguma forma. Ah, mas eu já falei disso. Você vai falar sempre disso. A sua vida inteira. Você vai fazer 35 anos na sua profissão falando disso. Então, os médicos tinham essa coisa, mas eu já falei de dreno. Fala de novo. Eu falo pro cara, quantos seguidores você tem? Não, cara, eu tenho 100 mil, então tem 200 milhões de brasileiros. Pode falar todo dia. 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu falo de financiamento terreno com há 10 anos. É o mesmo conteúdo, não mudou nada, é a mesma coisa. E sempre tem gente que fala, caraca, oi, não sabia disso. Pode ser mais 30 anos eu falando e as pessoas não vão saber. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí, gerar conteúdo. Mas isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber, têm que entender. Você não vai criar um conteúdo exclusivo e único todos os dias. Muito difícil alguma coisa você vai criar algo, né? Muito difícil. Olha, aquele negócio, pô, quantos posts você tem hoje? Depois, eu tenho 2 mil posts. Quantos que estourou? Ah, sei lá, 10, 20 Você já viu aquela estatística falando do próprio Pablo Marçal, da Virgínia e tudo mais? Eu já vi. 1% dos vídeos dos caras que estouraram. Então, assim, quem é nós perto dos caras? Entendeu? Então... Até, no conteúdo dele, só mais um pouquinho. A gente continua uma outra estratégia que eu quero começar, não sei se está fazendo até pra gente fazer. Eu tô querendo pegar um cara, um filmmaker, e deixar, por exemplo, 2 dias da semana comigo, gravando reels, tipo, postar 10 reels no dia, ele indo em casa, vendo eu fazendo café da manhã até a noite. É fazer tipo um vlog, né? Um vlog pessoal. Eu acho legal, eu acho legal. Eu acho legal. Você não faz ainda, não? Nunca fiz. Eu já fiz algumas vezes assim, mas eu achava que ficava meio Doriana da margarina, sabe assim? Então, mas a gente vai tentar deixar um negócio mais natural. Eu na academia, sair um conteúdo. Eu aqui no podcast, almoçando. É fazer dos stories a sua jornada. No começo vai ficar mais plástico, que porque você não está acostumado com isso. Né? Mas é um novo formato, é uma nova forma de comunicar e com certeza no começo vai ficar mais plástico, vai ficar mais enrijecido, mas depois com o tempo... A única coisa que eu tenho percebido agora, Rafael, que você falou disso, eu acho legal. Mas eu acho que a gente muitas vezes ficou nesse negócio do filmmaker. Eu acho que a gente está numa fase de novo do simples da filmagem tá vendendo, tá conectando mais. Da pessoa ver que aquilo não é uma produção tão grande, que não... A pessoa filmando com o celular mesmo. Com o celular, que você colocou. Igual aquelas... Eu acho muito legal, e aqui eu não uso maquiagem, mas eu acho muito legal aquelas mulheres que ficam fazendo vídeo assim, ó, e vai conversando, falando de um assunto aleatório. Eu não entendo, eu fico olhando, eu já sei que quando ela passa aqui no meio, já deixa a ponta do nariz. Eu fico assistindo. Exato, mas eu acho legal, porque se você for olhar a PNL, né, a programação neurolinguística e tudo mais, como tá em movimento o tempo todo, aquilo conecta. Sim. É diferente de você, oi, tudo bem, eu vou falar sobre maquiagem. Não, então esse aqui, ó, vai falando, eu acho legal. Fora que as pessoas olham esse tipo de conteúdo... É que eu não faço minha barba, senão eu ficaria aqui, ó, então eu vou no barbeiro. Mas elas querem ver essa jornada. Isso. Ela começando a maquiagem e encerrando a maquiagem, meio que de forma inconsciente, subconsciente. Elas estão prestando atenção no conteúdo que a mulher tá falando, Sim. mas de forma subconsciente, cara, eu preciso que ela ver como que vai ficar essa maquiagem. É o negócio do antes e depois, que eu acho que tem na obra, tem na cirurgia, que as pessoas gostam, é o conteúdo que mais alcança. Como que eu fiz essa reforma e virou isso? Como que essa mulher tava desse jeito e ficou assim? Cara, né? São vários tipos de conteúdo que conectam, antes e depois conecta. Já tive vídeo que eu falei, cara, esse vídeo vai estourar, esse antes e depois não conectou tanto. Tem vídeos que conectam mais, tem vídeos que conectam menos. Eu ainda não consegui pegar qual é a fórmula mágica dos principais conteúdos, porque eu tenho uma variedade de conteúdos e às vezes eles estouram de maneiras diferentes. Mas eu gosto disso. Eu gosto de... Tem dia que eu faço um reaction, tem dia que eu faço antes e depois, tem dia que eu faço... Eu acho que não tem isso mesmo. E vai mudando. Vai mudando com a gente, e a gente outra tem que outra coisa que eu não vejo também, eu não vejo horário como aquela coisa de antigamente. Tem que postar. Pelo contrário, se todo mundo posta 19, eu quero postar 17. Cheguei antes de todo mundo e peguei uma galera que não tava mexendo naquela hora. Quando você vai no mesmo horário que tá todo mundo, você tá competindo com milhares de pessoas. Tem isso também, eu já ouvi falando disso. Às vezes eu vou lá e posto, sei lá, um vídeo meu que vai super bem, performa super bem, cara. É sábado de manhã. Porque domingo de manhã a galera começou a postar agora sobre reflexões da vida. Aí vai ter um cirurgião plástico vestido de monge falando. Então já não performa legal. Agora, sábado de manhã vai bem pra mim. Eu sempre deixo um vídeo legal no sábado de manhã. E performa legal. Os meus vídeos performam bem 5 da tarde. Não tenho uma pesquisa sobre isso. Eu tenho uma ideia de que, acho que a maioria das vezes são as mães que estão indo na escola, estão na porta da escola dando uma olhadinha. Olha aí, você vai é o horário, é o horário. Isso deve ser alguma coisa. Os meus não performam bem 19 horas. Por quê? 19 horas a mãe tá cuidando daquele lazarento que não quer tomar banho. Vai, toma banho. Vai me olhar falando de cirurgia, vai querer me matar. Cara, olha só isso. A gente precisa entender até, dependente da profissão que você tá. O seu público, O meu é domingo, 11 horas da manhã. É bom. E aí eu pensei por quê? Cara, o cara tá chegando em casa ou ele já saiu da igreja, vou na igreja, ele já saiu da igreja, ele tá indo pra casa, tá no almoço, tá todo mundo em família, tá todo mundo mexendo no celular.
celular. Foi meu pensamento. O meu principal horário de mexer no bom. celular, que não tá legal fisiologicamente, eu sei, vão me criticar, mas é aquela hora que eu dou aquela deitada na cama 8h30 da noite, ali eu pego, dou uma olhada, ali que eu vejo vocês e tudo mais. Principalmente, é um horário que eu tô... As crianças já dormiram, aí a hora que eu vou dar uma pescoçada nas coisas, a hora que eu vou ver ele sendo criticado pelos arquitetos, mas eu acho muito bom, cara, continue. Continue. Não parar não. Cara, pô, o papo tá bom demais. Como que já deu mais de 1 hora aí? Não, tá, caralho. Tá dando quase 6 horas Não, aqui. E entrando no... Você falou, crédito não é dívida pra nós, né? A gente fala, né? Crédito não é dívida, é alavanca. Você usou muito crédito? Você usa? Muito. O financiamento, você falou também para sua clínica? Eu já usei financiamento. A gente precisa... Cara, o que eu entendo? Né? É aquilo que eu falo do ativo. Eu comecei, tinha na época aqui em 2018 um aparelho que ninguém tinha na região, que chamava Vaser. Hoje já tem outras pessoas que têm, que é um ultrassom para quebrar gordura. Eu não tinha fundo para ter isso, mas eu sabia que era um aparelho que ia mudar o meu patamar de cirurgia e tudo mais. Eu fui lá e fiz um crédito para comprar esse aparelho. Depois de 1 ano eu quitei, ele se pagou. Aí mesma coisa com outro aparelho e assim por diante, mesma coisa com a minha clínica. Se você não entrega mais para o seu cliente, você não pode cobrar mais. E se você não tem, se eu ficar esperando a vida inteira, a hora que eu for ter a grana para comprar à vista aquele aparelho, eu vou ficar para trás. Não tem jeito. Então você tem que trabalhar com isso de uma maneira racional, claro, mas você tem que e ver se aquilo vai te trazer realmente retorno. Então, por exemplo, eu não acho que tem sentido o cara ir lá e financiar uma Porsche, uma Ferrari, mas eu acho que tem sentido ele financiar um aparelho de R$1 milhão, que vai fazer para ele mais de R$1 milhão durante aquele ano. É um ativo. Ele tem que ter essa consciência. Pode ser que dê errado, mas se der errado eu vendo o aparelho. Eu tomei tanto prejuízo. Exatamente. Foi a mesma coisa quando eu comprei o Camaro. Exatamente. Não estava numa condição de comprar um Camaro naquela hora. Mas eu falei, cara, se me der o retorno, me paga. Mas o seu Camaro, da minha percepção, né, de fora, por mais que ele fosse um passivo, ele foi uma marca. Ele é uma marca. É diferente. Ele se transformou num ativo. É diferente se eu chegar hoje e lançar uma Ferrari. O Dr. Fernando tem uma Ferrari, legal, mas não é a Ferrari do Rafael a Obra, entendeu? Tinha lá o selo amarelona, eu achava massa aquele carro. Então eu acho que o seu era diferente, era igual quando você vai nesses parques e tem Hot Wheels e tem um carro de Hot Wheels, é a mesma coisa, é a marca, ó. Então o seu era diferente. E eu acho que entra uma característica do empreendedor, a coragem. A gente falou isso já no outro podcast, de que, pô, eu vi um áudio esses dias, o cara, desculpa o palavrão, que se foda, você tem que colocar as carroças na frente do boi e entrar... Pô, tem que ter a coragem de fazer um financiamento, de comprar uma máquina. Será que eu compro a máquina ou não compro? Um áudio parecido com esse pra minha esposa ontem, de uma mulher que fala assim, eu venho do futuro pra te dizer, coloque sim a carroça na frente do boi e vai... Cara, isso. E assim, eu falo pra Mariana, pra minha esposa, cara, o que pior pode acontecer? Vamos supor, inaugurei minha clínica agora, vem uma guerra, e aí eu paro de operar e não tem... Cara, o que pior pode acontecer? Vai... ter meu nome sujo por um tempo ali no banco, eu preciso vender minha casa aqui, tu vou morar numa casa menor, eu volto dar plantão. Eu não tenho medo disso. Eu vou comprar uma Porsche, gente. Obrigado. Eu não tenho medo disso, cara. Eu não tenho medo disso, de verdade. Não é uma coisa que me prende. Não vou dizer que eu não fico estressado. Claro que eu fico. Mas eu não tenho esse medo. Cara, se eu tiver que voltar um dia, porque a cirurgia plástica no Brasil foi proibida por um ditador. Eu tiver que voltar a dar plantão. Meu irmão, eu vou dar plantão. E tá tudo bem. E como diria o Lázaro, não, crise é o caralho, e se vira. Você tem que comprar... Se você me perguntar hoje, Fernando, você está precisando se capitalizar. Para mim isso é claro, e minha mulher, graças a Deus, entende a mesma coisa. Se eu tiver que vender a minha clínica ou a minha casa, eu vendo minha casa. A minha clínica é o que sustenta a minha casa. Se eu vender a minha clínica, o que eu vou fazer com a minha casa? Vou atender as pessoas lá dentro? Reduz o meu custo de vida, muda um aluguel mais barato e tal. E vai, depois você avança. E para mim isso é empreender. E o médico, se entender isso, ele tem tudo para se dar bem. É a maneira que eu penso. Né? Eu não tenho esse medo. Não tenho esse medo mesmo. Eu lembro um dia que eu falei pra minha esposa, se as coisas não mudarem aí, eu vou colocar a casa à venda. Ela ficou, assim, um dia meio de luto. Aí no dia seguinte ela falou assim, cara, vambora, é isso aí. Se eu tiver que vender minha casa um dia pra falar... Se o Rafael falar assim, Fernando, tem uma oportunidade de construir um prédio aqui. Você precisa de não sei quantos milhões. Eu falo, mas não, a única forma que eu tenho isso aqui é minha casa. Eu vou. Porque, meu irmão, eu sei que daquilo lá eu vou fazer outra coisa. É a minha forma de pensar, né? Tem gente que vai falar, imagina a minha casa de jeito nenhum. Tem gente que é apegada a isso. Eu não tenho esse apego. Extremamente conservador. Eu não tenho esse apego. E acabar não aproveitando a oportunidade. Atendi um advogado. Não tenho esse apego. 50 e poucos anos. E aí, conversando com ele, meu nome nunca foi sujo. Eu falei, meu amigo, você não sabe o que é vida, então você não sabe empreender. Eu não sou um fã absoluto dele, mas eu concordo com aquele áudio, aquele vídeo do Pablo Marçal que ele fala.
Quem que você acha que entende mais de negócio? Você que tem 1 milhão ou o cara que tá devendo 10? O cara que tá devendo 10, meu irmão, esse cara já mexeu o doce. Esse cara já entrou. Ele pode até te ensinar o que não fazer, mas ele sabe mais que o outro. É isso. Eu falo, O cara é o mexido. cara, não, meu nome nunca foi sujo, não sei o que. Eu falei, pô, amigo, então você não empreende. Eu acho que, porque assim, 99% que eu converso, o cara tomou dívida, o cara pegou emprestado, ele fez aquilo, ele quebrou, ele reergueu de novo. E esse cara tem experiência. Não. Esse cara tem Falando em conteúdo. dívida, cara, é que as pessoas... Eu tenho outra empresa também. Eu fiz nos últimos anos e tomei decisões equivocadas. Investi em outras 2 empresas, investi na minha mentoria e coloquei muito dinheiro. 2 não deram certo, né? E recuei, a outra pode ter potencial de dar certo. E ao mesmo tempo que isso te sufoca, isso te dá energia, né? Eu gosto de estar sempre me mexendo. Eu acho isso importante. E os médicos, isso é importante para médico que está assistindo, que eu conheço mais bem-sucedidos, não são frutos da medicina. O cara que eu mais admiro, não posso citar nomes aqui da medicina, tem 2 caras que eu acho impressionantes, eles foram para a construção civil. Eles foram para outros negócios. E os caras que foram empreender. Então, assim, ter esse contato com vocês, para assim que, por exemplo, agora eu acabei de construir minha clínica. Eu sempre falo, eu jogo limpo. Eu não vou mexer agora porque eu tô focado na minha clínica, mas depois eu acho que tem que investir nessa parte. Porque eu sou dependente totalmente da minha mão, cara. Totalmente dependente da minha mão. Se eu não tiver um outro negócio, eu não entender outras coisas, você pode afundar. Você vai falar, talvez você é um cara conservador, vou fazer casa para aluguel, vou fazer, sei lá, um estúdio. Ah, não, vou fazer casa para venda. Cara, tem muitas opções no mercado imobiliário. E as pessoas têm muito medo de dívida, porque o nome dívida, ele parece ser muito forte. Ah, mas eu sempre tive muito medo também e eu aprendi a não ter, porque eu lembro que eu fui criado pela minha avó, e minha avó, cara, você falar dívida pra ela, ela arrepia. O meu avô também era... Meu avô nunca usou cartão de crédito, era só com débito e tudo mais. Então, assim, e eu fui aprendendo que a dívida, ela... Desde que seja uma dívida inteligente, isso é importante, né, cara? Acho que a gente tem que falar sobre isso. Também não dá pro cara, não vai Eu sou meio contra aquela coisa do primeiro pareça ser pra depois ser. Aí você vai lá, você não tem um papagaio pra dar água, mas anda de Ferrari. Isso eu não curto. Mas eu acho que você fazer uma dívida, pô, o Rafael, cara, ele quer fazer. Agora ele vai construir comprou uma indústria de, sei lá, de fazer concreto. Você vai lá e faz uma dívida disso, mas, pô, isso vai potencializar você de fazer mais casa, mais rápido, não depender de terceiro. Cara, eu sou super a favor, se endivida, velho. Vai mesmo, depois você vai recuperar isso aí, vai dobrar isso aí. E um ponto muito importante, dívida é totalmente diferente de inadimplência. Exato. As pessoas confundem dívida com inadimplência. Exato. Só para vocês entenderem. Se não todas as mais de 300 empresas que estão listadas na Bolsa estão endividadas. Mas nem todas estão inadimplentes. Exato. Porque eles tomam dívida para que ou eles cresçam mais rápido ou eles tenham mais margem de lucro comprando outras empresas. Então, às vezes a gente que é pequeno, enfim, e às vezes tem um receio de ter dívida, e isso é muito importante. Tem que fazer dívida de forma estruturada. Claro. Porque nem todo mundo serve para ter dívida. Nem se você não sabe fazer isso, porque eu não sei fazer isso, você tem que contar com quem sabe te ajudar a estruturar. Seja com um consórcio, alguma coisa para você poder organizar a sua dívida. Porque se você faz um projeto com a dívida, nem que você precise arrolar ela por um momento, porque para você se capitalizar melhor, mas desde que tenha um projeto. Não dá para você fazer dívida e continuar, por exemplo, sei lá, indo para Mônaco. Sendo que você tinha essa noção, né? Tem noção. Aí é o erro. Aí que as pessoas muitas vezes têm trauma de, não, é que minha família perdeu tudo em dívida. Mas dívida com o quê? Era com jogo e farra. Aí é uma outra coisa, amigo. Aí não é dívida, né? Aí não é dívida. Aí ela tava torrando agora. Dívida, que é para uma empresa, que é para sua empresa crescer, que é para você comprar equipamento, que é para você... Cara, isso para mim é uma dívida extremamente saudável. Pô, não, mas eu tenho um carro para vender, eu tenho uma casa para vender. Então, Exato. se tudo der errado, pelo menos eu consigo quitar. O negócio é você honrar. Na pandemia, eu tomei prejuízo enorme. Teve construtor que sumiu de Campo Grande. Eu não sei aonde o cara tá até hoje. Cara, tem um construtor na pandemia que eu fiquei na bad. Esse cara, não posso falar, né? Porque a gente pode até ser... Quando desligar, a gente fala sobre ele. Não, esse cara, bicho, ele me chamou numa época ali, 2020, eu acho, e ele falou que construía casas utilizando material de casas demolidas. Uma coisa assim, tá? E eu lembro que uma funcionária minha, simples... Falou, doutor, eu comprei um terreno, queria construir uma casa. Eu falei, cara, conversa com esse cara. Sim. Esse cara tomou de uma funcionária, que é uma mulher que trabalha em casa. Eu não sei nem se usa o nome funcionária doméstica, ainda fala? Fala dessa forma? Secretária do lar, qualquer coisa. Porra, o cara foi lá e tomou 9 pau dela. Sumiu.
Esse tipo de cara, eu fico com vontade de matar um Não, cara desse. é um malandro, é um sem vergonha. Mas, assim, cara, então eu vejo que muita gente dá golpe, jamais faria isso. O que eu acho é você fazer uma dívida pensando em projetos, em crescimento da sua empresa, eu acho super válido. Cara, pô, na pandemia, pô, teve coisa que a gente foi quitar depois de 2 anos. Mas aí o cara tava ali sabendo o que estava acontecendo, o que foi, mas você tava ali presente. O cara, nós tá trabalhando aqui, não, vamos quitar, vamos parcela, faz isso. Então a pessoa ter compromisso, honrar aquilo ali, não sumir, desaparecer ou dar golpe. Aí já é outra coisa. É que nem, por exemplo, vamos falar de dívida, né, que eu vejo de maneira interessante. Uma clínica, né? Eu tinha uma clínica antes de aluguel, que o aluguel na época eu acho que era uns 10 mil reais, ia subir agora, ia estar quase em 15, né? E apareceu, na época eu falei, vou procurar um outro lugar para alugar, mas eu queria um lugar maior, para ter vaga para parar e tudo mais. E eu comecei a pesquisar infoimóveis. Era 35, 30, 25, ou então era 15 que eu teria que reformar tudo dos outros. Apareceu essa casa para mim e o cara falou, o aluguel era 20 mil, a clínica é minha hoje. Eu falei, cara, não quero alugar, por isso ainda tenho que colocar dinheiro, reforma, ainda vou colocar 2 milhões aí de reforma. Aí o cara falou, beleza. Uma semana depois o cara me falou, essa casa estava sendo vendida por 3,6 na época. Ele falou, cara, eu tô precisando de grana. Aí entra o imóvel a hora que você queima. Mas se você comprar de mim essa semana, eu vendo por 2,5. Aí eu fiz as contas. Se ele estava me alugando por 20, vamos lá, fiz as contas. Eu dou uma entrada de 500, vou financiar o resto, a minha prestação começa em 21 e ela é decrescente. É diferente do aluguel que é crescente. Ou seja, eu não comprei minha casa por 2,5, eu comprei ela por 500 mil. Porque eu estou pagando o aluguel para mim mesmo. Essa é a forma inteligente, pessoal. Eu fiz uma dívida, eu tenho uma dívida, mas é uma dívida de um ativo. Um dia vai ser um bem, um patrimônio que eu posso deixar para meus filhos, que eu posso vender num ponto bom da cidade, etc. Então, você tem que pensar. É só uma oportunidade e... O William tá se coçando já, ele tá quase levitando. É o que eu... Aqui tem o pessoal do estúdio aqui tem... O Boninho tá falando, Boninho, corta. O pessoal já me falou aqui. E daqui 5, 10 anos, a parcela tá lá abaixo. Exato, a parcela tá em 15 e o aluguel estaria em 40, entendeu? Então assim, tudo isso tem que pensar. Forma inteligente. Que em regra é um custo alto, sim, mas que de forma estruturada é muito inteligente. Você comprou a clínica por 500 mil reais, porque você já pagava o aluguel de 20 pau. E não necessariamente, assim como na medicina, não necessariamente isso é uma forma de uma receita de bolo. Para banco, por exemplo, banco não compra nada, eles alugam. Por quê? Eles não sabem se daqui a pouco aquela região vai estar uma região violenta e que... Então eles vão lá, alugam um prédio, o custo para ele pagar o aluguel e ter... tirar dos impostos, é muito melhor do que comprar um imóvel no centro da cidade. Então, sim, cada um tem a sua vida, cara. Cada um tem a sua maneira e tem que pensar no que é melhor para você como investimento. E aí entra uma outra forma de investimento, o BTS. Que aí eu faço um banco e alugo para a pessoa. Sim. Faço um mercado e alugo para a pessoa. Então tem várias formas de investimento no mercado. Né? Uma previsibilidade de receita muito grande. Eu faço um contrato 20 anos de aluguel, com aluguel em regra mais que 1%. Só que você tem que estar capitalizado para você poder fazer aquilo, né? Então, construir, né? No mercado imobiliário tem muita coisa pra gente fazer. Tem muita coisa em muitas coisas, eu acho. E aí que é o problema que a gente volta a falar da medicina. Na medicina não tem tanta coisa assim. Na medicina é difícil você empreender porque, por exemplo, cirurgia plástica não é escalável. Eu luto jiu-jitsu, mas eu luto igual o Tiranossauro Rex. Meu bracinho eu não dou pra ninguém, cara. Você me apaga, você quebra meu pé, mas não pega minha mão. Porque se eu quebrar meu dedo, eu não trabalho. É diferente de um cara que você vai continuar trabalhando, você vai continuar vendendo e tudo mais. Então, o médico ele ainda não escala. São poucas as áreas que conseguem escalar. Talvez essas áreas hoje de endocrinologia, neurologia, que vão fazendo tratamentos e conseguem prescrever medicações até para outras pessoas em outros lugares, mas sempre vai ter que estar lá, pelo menos a assinatura do cara. Independente do valor da hora, você ainda vende hora. Você ainda vende hora. Médico vende hora. Vou montar uma clínica, você vai colocar mais médicos para trabalhar na sua clínica, né? Talvez. Aí tudo bem, mas aí já não é medicina, já é mercado imobiliário. Já é empresário, já é mercado imobiliário. Você pode fazer isso, não precisa ser médico. Você pode criar, entendeu? Mas médico é limitado. É limitado. Que papo bom, hein? Bom demais, cara. Ficava aqui muito mais tempo, né? Bom. Mas e aí, tem uma pergunta final pra gente Minha encerrar? pergunta final. Eu fui sorteado no consórcio. Parabéns, você foi contemplado. Parabéns, você ganhou uma casa financiada com construção. Faltou só o meu jabar, né, doutor? Porque você é o cliente que pode fazer um dos maiores jabares. Mas tá tudo certo, você já fez, Bora lá. Mas vamos lá. Pergunta pra gente encerrar esse podcast, um pouco filosófica. Mas qual foi a maior gentileza que já te fizeram? Essa pergunta eu vi esses dias num outro podcast também, né? Deixa eu pensar. Já entregou que eu copiei de outro podcast, você viu? Cara... A resposta do cara do japonês no avião, né?
Essa aí é muito boa. Dr. Clóvis de Barros Filhos. Eu acho que a maior gentileza que já me fizeram foi quando o meu filho mais novo, ele foi internado na UTI quando ele nasceu. E a mãe de uma amiga nossa, que não tem vínculo com a gente muito, ela foi lá e naquele dia ela fez uma oração muito poderosa, assim. Acho que foi a maior gentileza, porque depois que você se torna pai, você vai ter isso, você descobre o que é amar de verdade, assim. Porque você não tem medo de perder nada até você ter o medo de perder o seu filho. É o maior sentimento do mundo. Eu acho que o amor que você sente pelo seu filho, ele só é menor do que o medo que você tem de perder o seu filho. Então, acho que foi a maior gentileza que já me fizeram. Para mim, minha família é a base de tudo sempre, é a minha prioridade de tudo. Inclusive, eu estava vendo esses dias, né, que você tem que fazer a sua vida baseada em 4 pontos. É a sua família, o seu trabalho, a sua saúde e o seu vínculo social, suas amizades. E que raramente você consegue ter sucesso em mais do que 2. Não durante a sua vida, mas no mesmo momento. Então, às vezes, você está mais família, mais trabalho. Às vezes, você está mais saúde, mais trabalho. Às vezes, você está mais saúde e mais amigos. E eu percebo que, independente da outra fase que eu esteja nos 3, a minha família está em primeiro lugar. Excelente. Então, já tive fase agora, com a nossa idade, né? Eu tenho 37 anos, é minha família e meu trabalho. Então, Fernando, vamos sair aqui hoje com os amigos para ir em algum lugar. Cara, só se minha família e meu trabalho estiverem permitindo muito. E minha saúde, senão eu não vou. Então, minha família sempre é prioridade. Naturalmente, a gente na vida vai ter um desequilíbrio, mas é sempre entender a vida é um desequilíbrio. Qual desequilíbrio você quer? Vai aceitar. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Não dá. Que papo, né? Show de bola, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Tamo junto demais. Espero uma casa. Valeu. Vamos fazer uns... aquele negócio preto que você enrola, assim, vai a colando manta, e vai passando. derretendo. Que todo mundo vai fechar negócio hoje, né? Um vai vender cirurgia, consórcio, financiamento, e é isso. Mais uma vez, obrigado, doutor. Amém, é sempre um prazer te ouvir, entender um pouco mais do seu mercado e ouvir a sua sabedoria. Amém, é isso, gente. Mais um podcast Capital e Concreto. É isso, né, meu irmão? Valeu, galera. Acompanha aí, @Capital e Concreto, DR Fernando H. Novaes. Fechou. Casimiro William. Rafael, a obra. Tamo junto. Abraço. Valeu.